E eu recebo a partir de agora, com muito prazer, nosso amigo doutor Ezequiel Silveira. Doutor Ezequiel, que eu repito, esteve semana passada em Washington representando os patriotas, né, que estão sendo julgados no Brasil por juízes, por ministros, que aqui dizem uma coisa, entretanto, fora daqui dizem outra coisa. Doutor, antes de falar dessa viagem do senhor, né, aos Estados Unidos, meu bom dia, seja bem-vindo, mas queria repercutir essa fala do ministro Gilmar Mendes. Eu não sei o que pensou, né? Falou ali para uma TV portuguesa, RTP2, não sei se achou que não fosse chegar por aqui, enfim, mas é uma opinião absolutamente diferente daquele que deu a entrevista para o canal português do que daquele que decide sobre as vidas das pessoas aqui no Brasil. Doutor, bom dia, seja bem-vindo, boa semana para o senhor. Bom dia, Vitoli, bom dia a toda a audiência da Rádio Auriverde, aos colegas de bancada, a todos que nos assistem, uma boa semana a todos. Verdade, a gente fica um tanto quanto confuso quando vê o ministro da Suprema Corte dar uma entrevista e nessa entrevista ele manifestar uma opinião absolutamente diversa de como ele tem votado, como ele tem julgado essas pessoas. E aí a gente pode divagar aqui sobre algumas conclusões. A primeira é de que ele tem votado integralmente com o ministro Alexandre de Moraes, mas ele não faz ideia do que há no voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, se ele fala uma coisa e está votando diferente, ele está votando de acordo com um voto ali do ministro Alexandre de Moraes, a que ele não teve acesso, ou então ele está ali só cumprindo uma formalidade. Outra possibilidade que a gente pode pensar é que o juiz que está julgando, está julgando de acordo com uma ideologia e não de acordo com o direito, com a justiça e com os fatos. Então, ele sabe que os fatos não são aqueles, mas ele vota de maneira diferente porque politicamente para ele é interessante votar assim. Então, de qualquer maneira, estaria agindo aí de forma imoral, ilegal, inconstitucional o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, no caso, né, por estar... ele tem a consciência de que não houve sequer a tentativa ali de golpe de Estado e tem condenado pessoas inocentes a esses crimes gravíssimos, apenas altíssimas, sabendo que os fatos são diversos e isso aí só o torna cada vez mais... E isso o torna cada vez mais, esta Suprema Corte se torna cada vez mais imoral, inconstitucional, incompetente para julgar esses processos. E tem como recorrer, porque a pergunta que eu fiz aqui para um colega de profissão do senhor, o doutor Olavo, que está na bancada, doutor Ezequiel, é o seguinte: se ele diz uma coisa para um veículo de comunicação oficial português, entrevista veiculada, compartilhada, chegando ao nosso conhecimento, eu entendo que as decisões tomadas, por exemplo, de organização criminosa, tentativa de golpe, eu entendo que são condenações que precisam ser revistas. É ingenuidade minha imaginar que isso pode ser, ou contar com a possibilidade, então, de recorrer, doutor? Veja bem, Vitório, nós temos recorrido em relação a todas essas manifestações que os ministros têm feito. Quando o ministro Alexandre de Moraes, no dia 4 de janeiro, deu aquela entrevista dizendo que ele seria vítima nessa suposta trama do golpe e que havia orientado o trabalho da AGU, do presidente Lula, nós ingressamos com as arguições de impedimento e de suspeição que estão em tramitação. Quando, na semana passada, também o ministro Flávio Dino passou a julgar essas ações penais do 8 de janeiro. Nós também ingressamos com a arguição de impedimento, informando que o ministro é parte e é interessado nesses processos e que, por isso, não poderia estar julgando. No caso do ministro Gilmar Mendes, a questão é um pouco diferente, porque o juiz não é obrigado a votar de acordo com as suas convicções. Muitas vezes o juiz, pelo bem da justiça, ele vota diferente do que o seu eu interno pensa. Mas isso eu estou falando de convicções, não estou falando de fatos. O que o ministro Gilmar Mendes está falando aqui é a respeito de fatos. Ele diz ter ciência de fatos que não aconteceram e vota de forma como se eles tivessem acontecido. Isso, em tese, poderia aí, sim, gerar, né, um impedimento, uma suspeição do ministro Gilmar Mendes e poderíamos atacar isso aí futuramente em eventuais pedidos de nulidade, mas é algo que a gente precisa estudar para verificarmos qual a melhor medida para nós utilizarmos isso a nosso favor. Entretanto, ainda que juridicamente não se possa fazer muita coisa, mas politicamente a gente pode utilizar essa fala para gerar pressão sobre o Supremo Tribunal Federal e isso é importantíssimo.